Um sequestrador fez passageiros reféns na ponte Rio-Niterói, bem no meio da ponte Rio-Niterói, e quem acompanhou tudo, inclusive o desfecho desse sequestro, foi a nossa repórter, que estava lá na ponte, Lívia Torres. Lívia, qual é a situação agora? O que você viu? Ok, bandido foi morto. Você me escuta? Oi, Márcio. A gente acompanha aqui essa movimentação na ponte Rio-Niterói, onde esse bandido morreu. Esse tiroteio, por cerca... Eu contou mais ou menos, pelo menos 7 disparos aqui na ponte Rio-Niterói. Esse sequestro, que acontece desde antes das 6 horas da manhã, terminou às 9h04. Esse bandido foi morto por esses policiais. A gente conseguiu ver uma imagem de um atirador de elite que estava em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Esse atirador olhou aqui para quem estava acompanhando essa movimentação, porque o trânsito está interrompido há pelo menos 3 horas, e ele comemorou, ele fez um sinal de positivo. Portanto, esse bandido foi morto por esses policiais nesse sequestro que começou antes das 6 horas da manhã. Agora a movimentação é para retirar os reféns que estão ainda dentro desse ônibus e levar esses reféns para o hospital mais próximo aqui da ponte Rio-Niterói. Portanto, Márcio, agora a movimentação aqui na pista sentido Niterói, na região metropolitana do Rio, começa a ficar maior, as pessoas com a expectativa de que essa pista seja liberada, e a pista sentido Rio de Janeiro continua completamente fechada. Portanto, esse sequestro que começou desde antes das 6 da manhã, terminou com esse bandido morto. Vamos ouvir agora e ver imagens desse tiroteio. Não sabia o que fazer. Aí eu desesperadamente nem acreditei, né? Levantei, peguei o carro, vim em direção aqui, mas só consegui chegar até o Barreto no carro, larguei o carro no Barreto e vim a pé. Márcio, a nossa equipe está aqui na ponte Rio-Niterói desde bem cedo. A gente estava ao vivo aqui para o Jornal Local, para o Bom Dia Rio, quando, de repente, ouvimos pelo menos 7 disparos. Esses 7 disparos que atingiram esse criminoso que acabou morrendo aqui na ponte Rio-Niterói. Desses reféns que estavam dentro do ônibus, esse ônibus estava bastante cheio. Enfim, as pessoas indo para o trabalho, saindo de São Gonçalo, na região metropolitana, indo para o Rio de Janeiro, nenhum refém ficou ferido. Portanto, foi uma ação tática. Os policiais trabalharam aqui em conjunto e esses reféns não ficaram feridos. A arma que ele estava portando era de brinquedo. Ele inicialmente informou aos policiais que ele era um policial militar. Essa informação não chegou a ser confirmada pela polícia se de fato ele era um policial militar, mas ele deu essa identificação inicialmente. Ele portava uma arma de brinquedo, de acordo com a polícia, essa informação está confirmada, e ele foi morto pelos policiais. Lembrando que um policial, um atirador de elite que estava o tempo inteiro, pelo menos umas 2 horas, em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, ele olhou para quem estava aqui acompanhando esse sequestro desde cedo e fez um sinal de comemoração, um sinal de positivo, um sinal de que a ação deles tinha dado certo. A gente continua acompanhando toda essa movimentação aqui na ponte Rio-Niterói. Vocês podem ver que, olha, os 2 sentidos da ponte estão fechados, tanto o sentido Rio de Janeiro quanto o sentido Niterói. Agora os motoristas, olha lá ao fundo que o Flávio Capitone está mostrando para vocês, muitas pessoas fora dos carros também, das motos, né, os motociclistas, as pessoas querendo ver, enfim, que desfecho foi esse? Muitas pessoas curiosas, né, tentando fazer um registro, entender o que aconteceu. Esse sequestro que envolveu todo o Rio de Janeiro, todo mundo atento ao que estava acontecendo desde muito cedo, desde as 5h30 da manhã, que a gente está acompanhando esse sequestro a esse ônibus aqui, que faz o trajeto Alcântara, em São Gonçalo, na região metropolitana, com o Estácio, no centro do Rio de Janeiro. Eu vou pedir para o Flávio Capitone mostrar para vocês agora a imagem que a gente vê agora. A gente ficou bem distante desse ônibus cada vez mais por conta da segurança, né? A gente começou bem próximo e a polícia pediu para a gente ser trazida mais aqui para trás. A gente vê agora um caminhão do Corpo de Bombeiros e um caminhão do Corpo de Bombeiros ali próximo ao local de onde esse bandido foi morto. Ele foi morto ali, ele estava dentro desse ônibus, ele permaneceu dentro desse ônibus por muito tempo. Às vezes a gente
conseguia aqui de longe ver que ele saía desse ônibus e um policial rodoviário federal começou essa negociação com esse homem. Ele fazia essa negociação tentando fazer com que esse criminoso ele se entregasse. O que acabou, essa negociação terminou com a morte desse bandido. Portanto, nenhum refém ficou ferido. Esses reféns começaram, os primeiros a serem liberados, foram 6 inicialmente. Eles foram colocados dentro de ambulâncias e agora devem ser encaminhados para hospitais aqui próximos da região. A gente conseguiu acompanhar uma ambulância que estava aqui parada, ela chegou a sair aqui pela ponte e foi no sentido Rio de Janeiro. Mas a gente não sabe com quem... a gente não sabe ainda quem estava dentro dessa ambulância. Agora vocês estão vendo imagens do rosto desse sequestrador. A gente ainda não tem o nome desse sequestrador confirmado, mas vocês estão vendo imagens desse sequestrador, ele que se identificou inicialmente como um policial militar. A polícia não chegou a confirmar essa informação de que ele era de fato um policial militar, mas ele chegou a se identificar como um policial militar. Portanto, está aí agora na tela a imagem desse sequestrador que começou esse sequestro aqui, que interrompeu o trânsito, deu um nó no trânsito do Rio de Janeiro na manhã dessa terça-feira. Ele que começou esse sequestro desde as 5h30 da manhã, num ônibus que vinha de São Gonçalo, um ônibus bem cheio, né? Um horário que as pessoas saem para trabalhar e ia em direção ao Estácio, no centro, região central aqui do Rio de Janeiro. O trânsito deu um nó, a cidade ficou parada por conta desse sequestro na ponte Rio-Niterói, uma importante via de acesso que faz a ligação entre o Rio de Janeiro e a região metropolitana. Agora a gente vê aqui carros da Polícia Rodoviária Federal parados, também caminhões do BOPE, carros do Batalhão de Operações Especiais, também o caminhão ainda do Corpo de Bombeiros. A gente mantém aqui uma distância ainda grande, uma distância segura. Os policiais pediram para que a gente não se aproximasse, há um cordão aqui de isolamento e esse sequestro terminou, portanto, às 9h04 da manhã com a morte desse bandido e nenhum refém ficou ferido, nenhum refém foi baleado. A gente chegou a ouvir pelo menos 7 disparos. A gente estava ao vivo para o Bom Dia Rio, nosso jornal local, dando as informações desse sequestro, quando de repente ouvimos esses 7 disparos mais ou menos. As pessoas tiveram que se abaixar, muitas pessoas aqui da imprensa, também muitas pessoas que estavam por aqui acompanhando esse sequestro desde cedo, que não conseguiram passar para ir para Niterói. Todo mundo se abaixou, ficou muito assustado, subiu um cheiro muito forte, cheiro de pólvora também, uma fumaça, e a gente depois viu esse policial, esse atirador de elite subindo num caminhão do Corpo de Bombeiros e fazendo um sinal de positivo, um sinal de comemoração, um sinal de que o planejamento deles havia dado certo. Nenhum refém ficou ferido, portanto, esses reféns agora ficaram muito tempo dentro desse ônibus, né? 6 apenas foram liberados inicialmente e devem ser encaminhados para hospitais aqui na região. Márcio, eu volto com você. Muito obrigado, Lívia. A Lívia acompanhou todo o desenrolar desse sequestro lá da Ponte Rio-Niterói, do vão central da Ponte Rio-Niterói, e sabe melhor do que qualquer jornalista que esteja lá o que realmente aconteceu. Ela contou pelo menos 7 tiros disparados por esse policial de elite. A informação que nós temos é que, originalmente, eram 37 passageiros, 6 foram liberados durante a negociação, ou seja, havia 31 reféns dentro daquele ônibus. A informação inicial é de que nenhum refém foi ferido nesta ação, nestes tiros. A gente precisa confirmar essa informação ainda. E uma outra informação, que no momento do tiro, o sequestrador foi atingido quando ele saiu do ônibus para jogar fora uma mochila. Havia uma negociação em curso com negociadores do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais de Niterói, e essa negociação foi interrompida quando esse bandido saiu do ônibus, como ele fez outras vezes durante o sequestro, para lançar o coquetel Molotov, para observar a movimentação, e no momento que ele saiu do ônibus, mais uma vez, para colocar uma mochila para fora, essa é a informação que nós temos, ele foi atingido pelo policial de elite e morto nesse tiroteio.